Você já achou? Glórias a Deus. Eu vou proceder com a leitura. Diz a palavra do Senhor, verso 17 do capítulo 19 de Gênesis. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Versículo 27 diz a palavra. 26 dizia: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Primeiramente eu louvo a este bom Deus pela vida e saúde, pela proteção e a graça que Ele tem me concedido dia após dia. Aleluia. Amém. Eu agradeço a este bom Deus, pois Ele protege a minha família, protege a todos que direta e indiretamente fazem parte da minha família. Louvo a este bom Deus pela vida e saúde do casal pastoral, pela vida e saúde dos evangelistas, pela vida e saúde dos diáconos, pela vida e saúde de todos que se encontram aqui nesta casa e mesmo os que estão ausentes por motivos alheios, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Glórias a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, deixa eu compartilhar uma alegria. No dia 20 deste mês, este jovem que está aqui parado completou mais um ano de vida. Aleluia! Glórias a Deus. Não é fácil, queridos irmãos, mas eu quero dizer, Deus Ele é bom, Ele está me protegendo. São 30 anos que eu completei, não tenho motivos de esconder. Aleluia! O meu sonho é chegar na idade do Papá Supea. Eu já lhe disse isso ontem. Se ele for até 100 anos, eu também quero chegar até 100 anos. Aleluia! Glórias a Deus. E dizer que ontem foi maravilhoso. Estávamos lá no Monte Xizomero. Não foi fácil, mas estávamos lá. Deus seja louvado. Evangelista, Deus abençoe. Papá Supea, Papá Bernardo e aos demais que estavam lá, Deus abençoe. Mas também tivemos informação que houve um grupo que estava aqui na igreja, que Deus abençoe. Os outros que estiveram em outro lugar também, que Deus abençoe. Aleluia! Glórias a Deus. Tudo isso para o propósito de servir a palavra de Deus. Aleluia! Vamos na palavra, queridos irmãos. Nós aqui procedemos à leitura e ouvimos a história de um homem chamado Ló. O Ló, ele tinha suas duas filhas, tinha sua esposa e vivia numa determinada região designada Sodoma. Aleluia! Um certo dia chegaram dois anjos. Então Ló encontrava-se à porta da cidade. Ele recebeu aqueles anjos e disse: entre em minha casa, lavem os pés e eu servirei alguma coisa para que vocês possam comer. Aqueles anjos disseram: não, nós iremos dormir aqui na praça. Mas o Ló insistiu e aqueles anjos aceitaram, foram até a casa de Ló. Quando lá chegaram, Ló fez o que faz-se com uma visita. Lavou os pés daqueles anjos, serviu uma comida, alimentaram-se. Então, antes que eles dormissem, a palavra diz que os homens daquela cidade, de nome Gomorra, aliás, Sodoma, chegaram e cercaram a casa de Ló. E chamaram a ele: Ló, sai cá para fora. O Ló saiu, mas saindo ele fechou a porta por sua trás. Aleluia! Porque sabia e conhecia o comportamento daqueles homens de Sodoma. Aqueles homens disseram: onde estão os homens que entraram na sua casa no dia de hoje? E Ló, sabendo da intenção deles, eles foram determinados, disseram: nós precisamos daqueles homens que entraram na sua casa para que nós possamos conhecê-los intimamente. Aleluia! Ló, ele disse: não façai essas coisas com os homens que vieram à minha casa.
Tenho minhas 2 filhas que ainda não conheceram homem algum. Eu posso dar elas a vocês, e vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Aqueles homens disseram: não, nós não queremos as suas filhas. Nós queremos aqueles 2 homens que entraram na sua casa, para que nós possamos conhecer a eles intimamente. A palavra do Senhor, ela diz que o Ló ficou preocupado como ele poderia fazer. Então, os anjos, quando entenderam a situação que estava acontecendo lá fora, eles puxaram o Ló para dentro. A palavra diz que os anjos feriram de cegueira aqueles homens que não conseguiram localizar a porta da casa de Ló. Aleluia! Amém. Então, por aquele pecado e por tantos outros pecados que Deus ele já estava ouvindo, Deus decidiu destruir aquela cidade. Então os anjos disseram para Ló: prepara-te, você junto a todos que são da sua família, saia desta cidade, pois Deus ele ordenou que nós possamos destruir essa cidade. Na manhã do dia seguinte, o Ló ele foi à procura dos seus genros, aqueles que iriam casar as suas filhas. Mas a palavra diz que os seus genros acharam que aquilo que Ló disse, de que Deus iria destruir aquela cidade, fosse uma brincadeira. Não quiseram ir com Ló. Então Ló pegou a sua esposa junto às suas filhas e saíram daquela cidade. E os anjos foram bem sinceros em dizer para o Ló: Ló, junto com a sua família, quando vocês saírem daqui, em nenhum momento olheis para trás para ver o que irá acontecer, pois Deus ele está para destruir essa cidade. Vocês simplesmente sigam adiante e fujam, para que essa morte não vos alcance. E o tema do dia de hoje é a obediência e a saudade. Yes. Aleluia. Não olheis para trás, vão adiante para que a morte não possa vos alcançar. Em algum momento, queridos irmãos, nós paramos para olhar de novo aquela sujeira que nós já deixamos lá atrás. Mas Deus está dizendo: você já não pertence mais ao seu passado. Olha para frente, siga adiante, para que a morte não possa te alcançar. Aleluia. E a palavra do Senhor ela é justa em dizer no capítulo 27: e a mulher de Ló olhou para trás, e automaticamente naquele momento, quando ela virou para trás, tornou-se uma estátua de sal. Aleluia. O que custa obedecer, queridos irmãos? Deus ele está falando. E se ele fala, o que se quer simplesmente é obedecer. A saudade que você tem, a saudade que eu tenho da minha vida passada, é isso que irá me fazer sair da presença do Senhor. O que tem no meu passado que eu não consigo ir para frente? Por que prendo o meu coração numa vida passada, uma vida cheia de mágoa, uma vida cheia de sujidade? O que tem lá atrás? A frente é o caminho, é a frente onde nós iremos encontrar a Deus, queridos irmãos. Não olhemos para trás. A palavra está dizendo: não olha para trás, vá adiante, para que a morte não possa te alcançar. E a morte que está se dizendo aqui, meus irmãos, pode não ser a morte carnal, aquela que você irá desaparecer dessa terra. Pode ser aquelas coisas passadas que te dificultavam a seguir a Deus. Elas podem voltar para a sua vida. Uns de nós converteram-se por causa de uma enfermidade. Mas acredita, querido irmão, se hoje você tomar a decisão de olhar para trás, quem sabe aquela decisão irá fazer parte novamente da sua vida. Todos
todas aquelas iniquidades, todas aquelas sujeiras que nós fazíamos lá no passado, estão aqui nas nossas costas aqui. E se nós girarmos, olharmos para trás, tudo aquilo irá entrar novamente em nossas vidas. E a nossa situação será 7 vezes mais suja do que nós éramos no passado, queridos irmãos. Não olhe para trás. Atrás está a prostituição, e a prostituição, ela irá acabar com os nossos lares. A prostituição, ela irá acabar com as nossas vidas. Não olhe para trás, querido irmão. Lá atrás está a fofoca. A fofoca, ela destrói igrejas. Não olhe para trás. Atrás está a maldição, e Deus já te livrou disso. Olha para frente, querido irmão. A frente é o caminho, querido irmão. É a frente onde está Deus. Ah não, porque quando eu estou estressado, eu preciso de uma bebida, ela me alivia. Mas depois de você beber, será que o problema passa? Não, não passa. Então o único que pode fazer passar esse problema é Jesus. Olha para frente, querido irmão. Olha para frente, querido irmão. Alguns sábios, eles dizem: se os homens de Sodoma e Gomorra estivessem vivos até no dia de hoje, eles talvez iriam reclamar para Deus. Por quê? Porque o pecado de Sodoma e Gomorra ultimamente já não se compara com o pecado que estamos a cometer agora. O pecado que os homens estão a cometer agora são pecados piores que de Sodoma e Gomorra. Por que eu digo isso? Porque nós já conhecemos a palavra, mas ainda vivemos nesta iniquidade. Qual é a identidade que nós temos como cristãos? Não sejamos como o camaleão que duvida: se é que vou ou fico, se é que vou ou fico, depois dá um passo. Vou ou fico, depois dá um passo. Há outros que estão a correr como a lagartixa, queridos irmãos. Eles estão a correr porque sabem, a recompensa ela está lá em frente. Meu Deus, meus irmãos, atrás não há nada. Atrás não há nada, queridos irmãos. Nós até cantamos aqui: Adizou que sureou. Não voltemos para trás. Quebra essa saudade e ativa a obediência na sua vida. Se Deus diz vá à direita, você vai à direita. Se Deus diz vai à esquerda, você vai à esquerda. Se Deus diz vá avante, você vá avante. Mas para trás não volta. Satanás, ele está preparando correntes, porque se você voltar hoje, essas correntes não vão escapar de si, essas correntes não vão escapar de mim. Então nós temos um foco, nós temos uma direção, é olhar para Deus. O caminho é à frente. Se nós olharmos para trás, a morte é certa para as nossas vidas. A história da mulher de Ló, queridos irmãos, ela é uma advertência para todos aqueles que desejam seguir a Deus, mas ainda têm um coração preso no passado. Quando Deus ordena para que nós saiamos de um lugar, porque Ele julga que aquele lugar não é bom para um cristão estar aí, nós devemos sair. A conversão, queridos irmãos, é um processo que começa hoje e termina quando Jesus vier. Por que eu digo isto? A cada dia nós estaremos a nos libertar de alguma coisa do mal que nós temos feito. Se Deus diz, você não senta naquele lugar em que se encontram pessoas numa roda bebendo, nós devemos sair daquele lugar. Se Deus ele diz, não senta naquele lugar em
quando nós devemos sair daquele lugar. Se Deus ele diz, não senta naquele lugar em que as pessoas ficam indo por andeiro, nós devemos abandonar aquele lugar. Se Deus ele diz, não senta naquele lugar em que se encontram ladrões, nós devemos sair daquele lugar. E se nós sairmos, em nenhum momento devemos pretender voltar àquelas práticas antigas. A saudade das coisas passadas levam com que o propósito de Deus esteja preso, esteja parado. Acredite, queridos irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas quando nós tomamos a decisão de olhar para trás, o propósito de Deus, ele fica parado, não vai avante. Alguém por um momento anseia em ser um ministro. Mas se você anseia, você quer ser um ministro, há coisas que a palavra diz, você não deve mais fazer isso. Mas eu quero ser ministro na casa do Senhor e ainda volto a fazer coisas que não agradam a Deus. O processo vai ser parado. Deus não vai usar alguém que tem uma perna fora, uma perna dentro. Não, Deus nos quer por inteiro. Então se Ele diz, siga adiante, vamos seguir, porque lá em frente Deus está lá para concluir tudo o que Ele está a começar hoje aqui. A mulher de Ló, queridos irmãos, talvez Deus tinha algo maior lá em frente, mas ela diz que não. Estou a deixar minhas amigas lá no Sodoma, deixa eu ver como elas estão a morrer, e nem conseguiu ver como as amigas dela estão morrendo. Ela é que morreu junto com as amigas. Isso acontece nas nossas vidas. Você está feliz com a desgraça que está acontecendo na vida dos outros. Às vezes a mesma desgraça que está acontecendo com ele vai acontecer comigo, vai acontecer contigo. Porque não existe diferença entre o que eles fazem e o que eu estou fazendo. A palavra diz, eis que nova criatura somos em Cristo Jesus. Deixemos as coisas velhas para trás e vamos viver as coisas novas que Deus está oferecendo em nossas vidas. Obediência, queridos irmãos. A mulher de Ló decidiu desobedecer às ordens que Deus deu, e ela teve um final muito triste, queridos irmãos. Deus ele disse, não olhem para trás, vão avante. Ela decidiu desobedecer. O que está acontecendo nas nossas vidas, queridos irmãos? O que Deus está falando que nós não conseguimos obedecer, queridos irmãos? Não é fácil, mas é possível. Se Deus ele está dizendo hoje, pare de beber, Aníbal, pare de beber, pare de beber. Chegará um momento que nós já não teremos essa oportunidade de ouvir esta voz, porque a cada dia é uma oportunidade que Ele está nos dando. Aníbal, para de beber, arrependa-se, siga adiante. Aníbal, para de fumar, arrependa-te, siga adiante. Aníbal, para de fofocar, arrependa-te, siga adiante. Aníbal, para de fornicar, arrependa-te, siga adiante. Aníbal, para de fazer as coisas que não me agradam e siga adiante. Nós devemos seguir adiante, queridos irmãos. A obediência requer uma demonstração de amor e confiança para com Deus. A mulher de Ló não tinha amor com Deus. A mulher de Ló não tinha confiança com Deus, porque se tivesse, ela amaria até os próprios mandamentos que Deus ele está dizendo. Mas ela decidiu desobedecer, porque alguém que desobedece, ele não ama aquela pessoa que está lhe aconselhar. Alguém que desobedece, ela não tem confiança, não tem inspiração nas palavras que o outro está lhe dizendo. E acreditem, queridos irmãos, hoje em dia você pode não ter visões, mas Deus ele mostra alguém. O evangelista ele pode vir até mim, irmão Aníbal, Deus me disse que
E tem coisas que você está fazendo, mas você deve abandonar isso hoje e tomar um novo rumo na sua vida. Não é fácil. Essa é uma oportunidade tão rara que há hoje em dia. Então eu devo sentar e analisar, e olhar para Deus e dizer: eu quero viver e ser uma nova coisa. Porque se nós continuarmos desobedientes, somos como se fosse uma planta que não dá fruto. Que a palavra diz: a planta que não dá fruto, ela é cortada, ela serve como lenha e é lançada no fogo. E essa comparação desta planta é o mesmo que irá acontecer conosco. Se nós não obedecermos a Deus, não darmos fruto no reino de Deus, quando chegar naquele dia que Jesus Cristo virá na segunda vinda, nós seremos cortados do membro de Cristo e iremos ser lançados no fogo do inferno. Temos saudade de o que lá atrás? O que tem lá atrás que Deus não pôde nos dar? Estás com saudade daquela enfermidade que você tinha? Estás com saudade de quê? Daquela fofoca, quando sentava debaixo daquela mangueira, falar mal de todos que estavam a passar na rua, assim como os vizinhos. Estás com saudade de quê? Aquela nipa de 50 que enchia uma botija de 5 litros e passava todo dia bebendo debaixo daquela água. Está com saudade de quê? Você já é uma nova criatura, viva para Jesus. De que você sente saudade? Saudade daquele tempo que fumava suruma e caminhava uma chava de 30 quilômetros sozinho. Saudade de quê? O que tem lá no passado que Jesus não pode te dar? Jesus tem algo melhor para a sua vida. Obedeça o que Ele está dizendo hoje. Siga adiante. E saudade de quê? Saudade daqueles tempos que tinha aqueles bichinhos que andam a roubar dinheiro, como chama? Anabate? Ah não, eu tinha meus anabates. Dinheiro para mim não faltava. Eu todos os dias vivia a fartura. Saudade daquilo, aquilo é lixo, querido irmão. Viva uma vida justa. Procura. Se for para fazer buscada, faça. Se for para capinar numa chama de dono, capina. Se for para carregar bagagem, carrega. Mas viva uma vida justa, uma vida de obediência a Deus. Lá atrás não há nada. Porque se você quiser voltar atrás, é atrás onde o Satanás irá te encontrar. Satanás, a maioria das vezes, quando vai ao encontro de Deus, ele não vai falar sobre o que você será. Ele te acusa por um passado que você já cometeu. Então se eu quisermos voltar lá atrás, é lá onde o Satanás vai nos encontrar. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. Mas se quisermos viver o passado, estaremos estagnados. Estaremos a viver como uma água da lagoa, não vai para nenhum sítio. Quando cai a chuva, a lagoa enche. Quando a chuva para, vê o sol, a lagoa seca. Nós devemos ser como a água do rio. Ela toma um rumo. Por mais que tenha pedras, por mais que tenha montanha, ela procura um sítio de escapar, indo até o destino. Você nunca há de ver a água do rio contornar e voltar a nascente. Nunca. Porque ela tem um fogo, saiu da nascente e vai até o destino. Então nós já nascemos. Onde é o nosso destino? A palavra estava dizendo: há dois caminhos. Há caminho estreito e há caminho largo. O caminho largo é o caminho da saudade. Saudade de quê? Das coisas passadas. E se você quiser optar por esse caminho, volta, mas não leva ninguém consigo. E o caminho estreito é o caminho da obediência. Se a palavra está dizendo que o caminho é estreito, não quer dizer que o caminho é tão fino que você não vai conseguir passar. Não. A palavra ela diz: no mundo tereis aflições. O estreito que está se dizendo, são essas aflições que nós teremos que passar. Passa por essas
aflições, mas em todo caso, obedeça a palavra de Deus. A enfermidade venha, você diz: eu estou em Jesus. Ao momento oportuno, Ele irá me curar, mas eu vou adiante. Alguém está me invejando, você diz: invejem se quiser, mas eu estou em Cristo, eu vou adiante. Alguém está dizendo: ah não, porque irmão Anipa não sabe vestir, a minha roupa para nada presta, é o meu coração que presta para Jesus. Irmão Anipa não tem casa própria, chegará a minha vez que eu terei a minha casa própria. Ai, irmã Anipa não tem mulher, graças a Deus já tenho, e um filho. Irmã Anipa não tem emprego, chegará o momento que eu terei meu próprio emprego. Irmã Anipa não tem machamba, chegará o momento que eu terei a minha machamba. Mas o importante em todas essas coisas é a obediência a Deus. Pois Deus é o centro de todas as coisas. Se nós colocarmos Deus no começo, Ele irá me dar o fim. Se nós colocarmos Deus no começo, Ele irá me dar o processo e o final das coisas. Obedeça. Não seja como a mulher de Ló. Obedeça. Obedeça ao que Deus está dizendo na sua vida hoje. Abandone as práticas passadas. Abandone aquilo que não agrada a Deus. Abandone a este coração que simplesmente desejas coisas amargas. Abandone este pensamento que está toda hora a te levar aos caminhos da perdição. Abandona as noites obscuras que andamos a fazer coisas perversas. Abandonemos, queridos irmãos, coisas que não agradam a Deus. Vivamos na luz, vivamos na santidade, vivamos na justiça de Deus. Vale a pena obedecer do que crer, queridos irmãos. Muitos são os que creem, mas poucos os que obedecem a palavra do Senhor. Quero eu acreditar que a mulher de Ló também ela cria em Deus, mas quando chegou o momento de obedecer a palavra de Deus, ela não pôde cumprir e transformou-se em uma estátua de sal, e a vida dela parou por aí. O seu marido e as suas duas filhas avançaram e foram viver o propósito que Deus tinha lá em frente. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você está neste momento vivendo coisas que já vem te arrastando faz tempo, mas Deus está dizendo: eu tenho uma solução para a sua vida. Continua ainda obedecendo, continua obedecendo, obedecendo e obedecendo. Aleluia. Mas a obediência a obediência, ela vem em duas partes. Há obedecer pela metade, há obedecer por completo. Uns de nós nos armalhamos. Ah não, porque me disseram isso e eu fiz. Mas essa outra parte, deixa eu esquilar um pouco só. Obediência pela metade é o mesmo que não obedecer. Aleluia. A obediência, ela deve ser por completo. Deus diz: faça, então você faz. Deus diz: não faça, então você não faz. Talvez a mulher de Ló, ela queria fazer o seguinte: ah não, deixa eu olhar um pouco depois de avançar. Essa é obediência pela metade. Tentou, então a obediência pela metade equivale a não obedecer. E Deus lhe apanhou naquele momento que ela estava tentando desobedecer um pouco. Virou, apanharam-lhe, cegou aí mesmo. Quem sabe será o mesmo que irá acontecer nas nossas vidas. Nós lá no monte, o evangelista contou-nos uma história muito maravilhosa. Diz que tinha um senhor muito rico. Ele tinha a sua casa e muitos bens naquela casa. E tinha o seu empregado. E disse aquele empregado: olha, eu estou viajando.
não sei quando eu irei voltar. E dentro desses dias não terei como te pagar o salário, porque estarei muito distante. Mas o teu salário será, no dia que eu voltar, o que eu te encontrar a assegurar, é isso que será como seu salário. Mesmo que eu chegue e eu te encontre a assegurar o terreno e tudo que nele tem é teu. Mesmo eu chegue e te encontre a assegurar a casa e tudo que nele tem é teu. Mesmo que eu volte e te encontre a assegurar o carro será teu. Aquele homem disse: tudo bem. O homem foi-se embora. O empregado ficou aí. Acordava numa manhã, ficava a segurar a casa. Quem sabe o patrão há de vir hoje. Segurava a casa. O patrão não veio. Dia seguinte acordava e ia segurar o carro. Ficava aí, o patrão não chegava. Outro dia ia segurar, não sei se tinha avião também aí. O patrão não chegava. Ficou anos e anos, o patrão não voltava. Um certo dia morreu um gato aí em casa. Ele ignorou aquele gato aí. Começou, acordava, ia subir no carro, o patrão não vinha. Então, dentro de dias, o gato ficou deteriorado e começou a cheirar. Na tentativa dele querer levar o gato e enterrar, com o gato nas mãos, o patrão chega, encontra ele com o gato nas mãos. Ah não, porque o gato morreu, eu queria enterrar de nada. Combino foi combino. Eu disse: o que eu te encontrar a assegurar, é isso que será como teu salário. Então, carrega o seu gato, ganha tempo. Nós podemos estar ali nesse momento, mas chegará um dia que nós teremos também a nossa recompensa. Se hoje nós decidirmos não obedecer aquilo que Deus nos encontrará a fazer, Ele irá nos julgar segundo aquela prática que Ele nos encontrará a fazer. Continuemos a ser obedientes. Tarde ou cedo Jesus Cristo virá. A palavra ela diz: não se sabe nem o dia, nem o ano, nem o século, nem o minuto, nem o segundo que Jesus virá. Então, se Ele chegar, nos encontrar a desobedecer a sua palavra, a não cumprir a sua palavra, nós seremos julgados segundo os atos que Ele nos encontrará a fazer. Esse é um assunto tão grave, queridos irmãos, mas nós levamos de ânimo leve. Nós precisamos tomar uma atitude em nossas vidas. Nós somos cristãos, necessitamos ser diferentes na nossa maneira de viver, diferentes na nossa maneira de agir, diferentes na maneira que nós fazemos as coisas. Nós não devemos ser comparados com as demais pessoas. Nós devemos servir de exemplo para aqueles que estão lá no mundo, pois nós precisamos ganhar aquelas almas que estão lá no mundo para conhecer a graça de Deus que tem em nossas vidas. Vamos levar uma vida de obediência, queridos irmãos. Vamos levar uma vida de obediência, queridos irmãos. Não importa quem esteja falando, é teu líder, é teu pastor, é teu evangelista, é o diácono. Se isso vem de Deus, obedeça. Queridos irmãos, Deus Ele é maravilhoso. Ele não vê com força, não. Ele vê e diz, como um sussurro em nossos ouvidos: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E se nós não quisermos cumprir com o que Deus está dizendo, teremos a nossa recompensa, queridos irmãos. Deixa de esclarecer uma coisa. Atrás de onde você está saindo, não há nada. Atrás de onde você sai, não há nada. Você sabe bem o que você deixou lá atrás. Eu sei bem o que eu tive que abandonar, a força, ou como dizer, o sacrifício que eu tinha de fazer para abandonar aquelas coisas.
Mas se nós não sermos sóbrios, se nós não quisermos obedecer à palavra de Deus, voltaremos para aqueles hábitos antigos. E uns de nós vamos ter o azar de não conseguir sair mais de lá, e Jesus Cristo vai nos encontrar nessas práticas. E se nos encontrar nessas práticas, sabemos nós qual será a nossa finalidade. Então talvez tenha alguém aqui que diz: irmãos, eu já tentei cumprir com o que Deus me diz, mas meu coração não me permite, a minha mente não me permite, as minhas mãos não me permitem, os meus pés não me permitem. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando para você poder tomar uma atitude na ajuda de orações de muitos irmãos que aqui estão, e assim nós podermos mudar de vida, mudar de comportamento. Não sejamos como a mulher de Ló, que decidiu obedecer pela metade. Eu dizia, obedecer pela metade é o mesmo que não obedecer. O que existe é obedecer ou deixar de obedecer. Então cabe a cada um de nós a decisão que irá ter no dia de hoje. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Glórias a Deus. Aleluia. O que aconteceu com a mulher de Ló é uma coisa muito triste, queridos irmãos. Será que é medo que te faz a não prosseguir? O que está acontecendo na sua vida que faz com que sempre visite aquelas coisas passadas? O que é? Coloque isso em sua mente. Deus é maior que todos os problemas que existem nesta terra. Só que na maioria das vezes o problema está, nós não sabemos a quem direcionar os nossos problemas. Deus, Ele está apto para nos ouvir. E se você e eu queremos começar a viver uma vida de obediência a Deus, eu convido assim para que possa se colocar de pé neste momento em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. O conselho que eu te dou hoje: não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. Diga ao irmão que está do seu lado: não olhe mais para trás. Fala para ele com firmeza: não olhe mais para trás. Então este é o momento, eu vou convidar assim, feche seus olhos neste momento, levante as suas mãos em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele irá visitar a sua vida neste momento. Aquela dificuldade que você tem de não avançar para o reino dos céus e sim visitar aquelas coisas que estão no passado e automaticamente desobedecer aquilo que é o mandamento de Deus, para te corrigir hoje em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele tem a capacidade de converter os nossos corações, de converter as nossas mentes, de converter as nossas vidas de um passado maligno para um futuro melhor, um futuro nas mãos de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Você não fala nada, simplesmente feche seus olhos, deixa que a sua mente reflita a dificuldade que te faz não avançar para o reino de Deus, o passado que você tem visitado em nome de Jesus Cristo. Deus, visita esta casa, Pai. Nós precisamos, Senhor, do seu socorro, Pai da graça. As nossas mentes obstruídas,
a desobediência, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Visita os nossos corações, Santo Deus. Venha nos converter, oh Pai, à obediência ao Rei da Glória. Não nos deixe do jeito que nós nos encontramos, Rei da Glória. Não deixe, Pai, que a força ímpia nos puxe para um passado, Pai, que foi tão sacrificado para ser deixado, Rei da Glória. Pai Santo, permita que as nossas mentes, os nossos corações entendam que no futuro e que há algo melhor nas nossas vidas. Lembremos-nos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e automaticamente transformou-se numa estátua de sal. O que será de nós se olharmos para trás? A morte está espreita, ela nos alcançará se nós olharmos para trás. Ajude-nos, Senhor, a estar em pé e seguir adiante. Ajude-nos, Senhor, a estar em pé e prevalecer. Nosso foco, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a remissão do nosso passado. Meu Deus, meu Pai, não nos desampare, Senhor. Não nos deixe só para a graça. Situações irão sobrevir nas nossas vidas. E a falta de emprego virá. Ai, Santo Deus, e a falta de mantimento virá. São tantas aflições, e tanta angústia, e tanta guerra, e tanta turbulência que fará parte das nossas vidas. Mas o que nós queremos é que diante de todas essas coisas, Jesus é conosco, pois a sua palavra diz: por mais que ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor em nenhum momento nos faltará. Ele é conosco para nos livrar. Ele é a nossa habitação presente, é a nossa salvação presente, é a nossa muralha de proteção. O Senhor é que cessar a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo socorro sobre a vida daquele que está neste momento clamando o seu nome, Padre Graça.